Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme A Trilha. Esse filme foi uma surpresa muito feliz. Honestamente, eu nunca nem tinha ouvido falar do filme, mas eu resolvi dar uma chance pra ele, não só por ele ser um filme bem curtinho, acho que ele tem em torno de 1h30 mais ou menos, mas também pela curiosidade de por que esse filme de 2009 simplesmente entrou no top 10 filmes mais assistidos da Netflix no Brasil em primeiro lugar. Acho que parte da explicação de por que esse filme conseguiu conquistar esse primeiro lugar vem um pouco dele misturar dois gêneros diferentes, começando parecendo uma comédia romântica, algo que a gente sente até mesmo pela trilha sonora do filme, para depois se caminhar ali para um thriller que acabou sendo super engajante. Eu vou falar para vocês, eu li algumas críticas sobre esse filme, maioria delas de 2009, e a maioria delas acabou com o filme. Eu até fiquei um pouco surpresa, assim, mas aí eu não sei se, olhando com os olhos de hoje, a gente tem uma diferença ali com a forma de consumir esse filme, ou também se foi porque eu fui com expectativas baixas, assim, eu realmente não esperava nada do filme e acabei me surpreendendo bastante. Mas que eu acho que o filme tem esse plot twist que, além de ser anunciado durante todo o filme, é um tanto quanto previsível, eu acho que ele funcionou exatamente bem e cumpriu todos os requisitos do que eu queria naquele momento, que era um filme divertido e que conseguisse me entreter, e ele foi exatamente isso. O filme tem direção e roteiro de David Towing, que também é responsável pelo roteiro do filme O Fugitivo com Harrison Ford. Em A Trilha, acompanhamos um casal recém-casado em sua lua de mel no Havaí. Porém, um assassinato recente na ilha deixa o restante da viagem um tanto tenso. Cliff e Sidney são recém-casados e extremamente apaixonados que decidem passar a sua lua de mel no Havaí, fazendo várias excursões, uma delas sendo em uma trilha que passa por diversas praias. Como eu falei, o filme começa com esse clima bem comédia romântica, com uma trilha sonora alegre, animada, meio que dando a entender que esse filme seria talvez de aventuras que esse casal vai viver, e acho que parte disso também por conta do título em inglês, que em português fica A Trilha, né, mas em inglês o filme se chama A Perfect Getaway, que basicamente não diz nada sobre o plot e que pode ser sim um título de uma comédia romântica. Então ele se aproveita assim de vários clichês de comédia romântica, né, desses dois personagens que ali claramente estão muito apaixonados um pelo outro e que querem mais do que tudo curtir assim essa nova fase deles como casal. A história dos dois, porém, começa a ter uma virada quando eles conhecem um homem no meio do caminho dessa trilha que é extremamente aventureiro, o Nick. Descobrem juntamente com ele que aconteceu um assassinato de um casal e que os assassinos, que também são um casal, ainda estão à solta. E uma coisa curiosa que eu senti enquanto assistia ao filme é que, apesar de ele ter sido lançado em 2009, eu acho que é um dos filmes mais anos 2000 que eu já vi na minha vida. Eu acho que se algum dia eu encontrasse alguém que não sabe nada sobre a estética dos anos 2000, eu com certeza mostraria esse filme pra pessoa, pra ela entender toda a vibe, é isso. Então você tem personagens com essa estética e figurino, tecnologias que por vezes ajudam os personagens, mas que têm suas limitações, como o sinal e a bateria do celular, o filtro do filme, que traz esse lugar paradisíaco, esverdeado, e principalmente a edição do longa, e quando engata no seu lado thriller, traz cortes rápidos, diferentes ângulos e sequências extremamente agitadas. E isso não necessariamente é algo ruim, mas é algo que deixa o filme marcado ali naquela época. Acho que mesmo sem ver o ano de lançamento, com certeza só por essas questões já dava pra localizar temporalmente quando que o filme foi lançado. O filme então brinca bastante com a percepção dos espectadores, de certa forma até falando um pouco sobre preconceitos e pré-julgamentos feitos pelos próprios protagonistas, onde vamos juntamente com eles se questionando de quem seria esse casal de assassinos. O filme então brinca bastante com um duplo sentido, onde histórias, piadas e acontecimentos sempre tem aquela leve dúvida. Esse duplo sentido também se estende para o próprio cenário do filme, trazendo esse lugar lindo e paradisíaco, ideal para uma viagem romântica a dois, mas que conforme a narrativa avança, se torna um local isolado e com muitas ameaças, principalmente por ter florestas cheias, cavernas afastadas e pouco sinal de celular. Apesar de ser uma viagem turística, o Cliff e a Sidney acabam passando grande parte do tempo somente eles e outro casal aqui, o Nick e a sua namorada Gina, sozinhos. E conforme eles vão se conhecendo mais, vai gerando um climinha de desconfiança, né? E vão surgindo questionamentos
sobre quem que seria o assassino e se esse assassino pode ser sim o Nick e a Gina. E aqui eu preciso destacar a performance do Timothy Olyphant, trazendo esse personagem que não traz qualquer tipo de confiança. Nick é um homem cheio de histórias, todas sobre atos heróicos e violentos, nos fazendo a todo momento, junto com os protagonistas, nos questionarmos se ele fala a verdade ou não. Parte da desconfiança também vem pelo personagem ser extremamente habilidoso ali na natureza, sabendo vários truques e ao mesmo tempo sendo muito confiante. Eu conheci o ator por conta do filme Pânico 2, em que ele também traz uma performance meio parecida ali, variando entre o confiável e o inconfiável dentro do filme. Acho que ele traz algo muito parecido aqui dentro pra trilha e acho que também ele é uma peça essencial pro filme realmente funcionar. Mas honestamente eu acho que o filme se perde um pouco ali perto do seu final, depois do grande plot twist, onde ele passa a colocar várias outras reviravoltas que muitas vezes não condizem com o restante do roteiro, com o restante da história e ficam um tanto apressadas e também sem nexo. Além de que, por vezes, o roteiro se torna expositivo demais, tendo que explicar palavra por palavra tudo. O próprio diálogo em que os personagens descobrem que aconteceram esses assassinatos é muito esquisito, assim, parece quase falso, como se tivesse aquelas informações de uma manchete de jornal e eles tivessem que ficar sabendo, assim. E bom, até por ser um filme que é muito apegado a essa questão dos plot twists, eu me sinto um pouco na obrigação de falar alguns spoilers para conseguir explorar ainda mais esse filme. Então a tela vai ficar em preto e branco, e se você não quiser nenhum spoiler do filme, pode pular pro momento em que o vídeo volta a ficar colorido. E bom, após ser revelado que os grandes assassinos dentro dessa história são, na verdade, os protagonistas Cliff e Sidney, o filme dá a entender que todo esse plano deles tem um quê meio satânico, né, de vida eterna. Ele não entra muito ali em detalhes, eu até gostaria que isso tivesse sido mais bem explorado, né, de por que eles estão nessa matança maluca ali, até porque as vítimas do assassinato perderam suas digitais e os dentes, enfim, foi brutal, né, então eu gostaria de mais explicação sobre isso, mas ao mesmo tempo eu também gosto que a motivação é um pouco apenas os personagens sendo pessoas realmente psicopatas, assim, que acho que também é algo que deixa a trama ainda mais imprevisível ali pro restante da história. Porém, eu sinto que eles exploraram muito mal o relacionamento entre o Cliff e a Sidney. Enquanto eles estão fazendo uns flashbacks explicando, né, que os personagens na verdade são os assassinos e o que eles fizeram ali todo esse tempo, o filme dá breves pinceladas que esse relacionamento dos dois tem problemas. Meio que descobrindo que eles têm essa dinâmica meio estranha, onde a Sidney ama muito mais ele e o Cliff não é capaz de amar ela, né, meio dando indícios que ele tem esses traços de psicopata. E isso até rende uma reviravolta muito importante dentro da história, que é a decisão da Sidney de salvar ali o Nick e a Gina. Mas eu acho que isso é muito mal explorado dentro da história. Apesar deles darem indícios de que os personagens estão se questionando sobre os outros, né, eu acho que deviam ter explorado essa questão dos relacionamentos, nem que fosse por pequenas indiretas, né, lógico, eles estavam interpretando um casal apaixonado, mas acho que faltou um pouco de mostrar isso ao longo da história também, de que a Sidney nem sempre concordava ali com tudo, até quando a gente tem as conversas em particular deles, assim, acho que podia ter alguma coisinha assim pra realmente amarrar todas essas questões da história. Mas como eu falei, eu acho que esse filme me agradou principalmente por ser um filme que eu fui assistir sem nenhuma expectativa. Eu acho que parte das críticas que eu li, todas de 2009, talvez sejam porque as pessoas foram com expectativas, ou não sei, talvez eu estivesse olhando pra esse filme com outros olhos, né, por ter toda essa distância temporal entre o lançamento e o dia que eu assisti, mas acabou me entretendo bastante, assim, foi um filme que me agradou muito, me entregou exatamente o que eu queria, que era um filme rapidinho, com reviravoltas, com mistério ali pra solucionar, que me distraísse, que me deixasse presa na história, e ele me entregou exatamente isso, então eu saio bastante satisfeita, acho que poderia ser um filme melhor em alguns quesitos, assim, principalmente essa questão do roteiro, de ser melhor desenvolvido e amarrado. Por vezes parece que esse plot twist que a gente tem, né, o grande plot twist da história, eles decidiram ali, tipo, em cima da hora. Então tem certas coisas na história mesmo, na narrativa, que não condizem com essa reviravolta, mas achei divertido, assim, e acho que às vezes é um pouco sobre o filme ser isso e te entreter ali no momento. Eu acho que assisti esse filme no dia certo, no momento certo, e por isso ele acabou me agradando bastante. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 6 e ele tá disponível na Netflix. Mas bom, então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha do filme A Trilha, se você já assistiu, e também qual foi o último filme que foi uma grande surpresa pra você quando você assistiu. Então foi isso e até o próximo vídeo.